E se a gente pudesse aprender com grandes nomes da ciência, o que eles descobriram em suas áreas e a gente pudesse aplicar isso em nossa vida para a gente melhorar vários aspectos, para a gente crescer como pessoa, para a gente ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. Cientistas brilhantes como Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu, Darwin, Marie Curie, Nikola Tesla e tantos outros cientistas importantes, inteligentes e sábios. Bom, tem alguns mais sábios do que outros, né? Mas eu acho que vocês entenderam aquilo que eu estou falando. Pode parecer loucura da minha cabeça, mas esse conteúdo eu quero pegar algumas das descobertas da ciência e tentar trazer para a nossa vida cotidiana, né? Como que a gente pode aplicar essas descobertas na área da física, na área da química. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa jornada de loucura e ver se faz algum sentido aí para a vida de vocês. A lei da entropia. A lei da entropia, que também é conhecida como a segunda lei da termodinâmica, ela fala que em um sistema as coisas tendem a ir para o caos, elas tendem a se desorganizar. Isso não é só uma verdade que a gente vê na natureza, que a gente vê na física, mas que também a gente vê nas nossas vidas pessoais e profissionais também. Então, obviamente, você deve perceber que a gente vive num mundo caótico, cada vez mais indo para o caos. E se a gente não tiver tomar algumas medidas, a gente pode se desesperar no meio desse caos, mas assim como na física, existem coisas que a gente pode fazer para a gente prevenir que isso aconteça com a gente. E em qualquer sistema que você escolher, você pega o universo, né, ou um bioma, ou qualquer coisa que você olhar na natureza, você vai entender que esse sistema ele precisa de uma direção, ele precisa de regras, ele precisa ter alguma coisa que dê clareza, né, para esse sistema, para ele não entrar tão rapidamente em entropia e caminhar para o caos. Isso daí é a mesma coisa na nossa vida. Então, uma lição que eu tiro disso é que a gente precisa ter metas claras e objetivos bem definidos para a nossa vida, porque senão, com certeza, né, se a gente deixar as coisas irem, né, de forma natural, deixar as coisas espontaneamente acontecerem, você pode ter certeza que vai caminhar cada vez mais rumo ao caos. Uma outra coisa que ajuda a gente a conter a entropia é a gente organizar a nossa vida em vários aspectos. Então é importante a gente ter rotinas. Uma coisa que me ajudou demais a vencer várias coisas, inclusive procrastinação e vários outros problemas que eu tinha, é a questão de rotina e de hábito. A gente precisa entender que nós somos seres de hábitos, né? O ser humano ele é um ser que tem hábitos bons e hábitos ruins. E se a gente entender que simplesmente a gente ajustar a nossa rotina, a gente entender que se a gente tiver uma hora específica para acordar, né, para a gente se alimentar, para a gente se exercitar, para a gente fazer as tarefas que a gente precisa, para a gente trabalhar, para a gente se divertir, para a gente fazer aquilo que a gente quiser, as coisas tendem a ser muito melhores e não irem para um sistema caótico. Então, se você está com a vida meio desorganizada, se as coisas parecem que você tenta fazer as coisas e não consegue, a hora que você chega no final do dia, simplesmente tenta consertar a sua rotina. Tenta ter uma agenda, né? Escreve na tua agenda as coisas, por exemplo, de amanhã. O que você vai fazer amanhã assim que você acordar? Jamais acorde e deixa, né, de forma aleatória as coisas acontecerem. Uma coisa que eu sempre faço é planejar meu dia um dia anterior, né? Eu já sabia, por exemplo, que hoje era o dia de eu gravar esse vídeo, já estava aqui na minha agenda, já tinha feito uma pesquisa, eu já tinha estudado, eu adoro, né, estudar sobre esses temas, né, sobre filosofia, vocês podem ver aqui atrás tem um monte de várias coisas. E eu sempre tento, né, conectar pontos e como é que eu posso utilizar as coisas que eu aprendo, né, para a minha vida. É por isso que eu estou fazendo esse conteúdo. Então hoje era o dia de eu criar esse conteúdo aqui. Amanhã eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, eu tenho algumas coisas aqui para estudar, mas a gente não pode deixar a nossa vida de forma desorganizada, porque senão ele vai entrar na questão caótica e vai ir para a entropia com toda certeza. O princípio da superposição. O princípio da superposição na física quântica, olha só que interessante onde a gente vai entrar aqui, né?
ele fala, esse princípio mostra que uma partícula ela pode se comportar de diversas maneiras e pode estar em diversos estados ao mesmo tempo. Física quântica é uma coisa muito doida, é uma coisa que eu gosto muito, não de estudar, porque quem sou eu, né, para falar que eu estudo física quântica, mas eu gosto muito de ler a esse respeito. E eu vejo que mesmo dentre os profissionais, né, da física, isso não é nem questão de controvérsia, mas eles ficam abismados, né, com a questão das possibilidades, né, que a física quântica às vezes, né, não bate com muita coisa, né, com a física newtoniana, é umas coisas meio bizarras. Mas ela fala, esse princípio da superposição fala que uma partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo. E o que isso traz? Eu fiquei pensando, né, sobre isso, né, sobre o que isso traz aqui para a minha vida e que pode trazer para a sua também. Eu acho que são as múltiplas possibilidades que a gente pode ter. Às vezes a gente fica indeciso, né, de saber que rumo tomar, para onde a gente tem que ir, que decisão que a gente precisa fazer. E é claro que as nossas ações elas vão determinar os resultados que a gente vai ter na nossa vida. Mas é importante a gente decidir e entender que não tem muita coisa que não existe certo ou errado. Tem muita coisa que sim. Mas o importante quando a gente está indeciso é a gente avaliar várias dessas possibilidades, estudar aquilo que é melhor, né, para a gente e simplesmente agir. A gente percebe que as pessoas que têm mais resultados na vida são aquelas que agem mais. É claro que elas vão errar bastante, muitas vezes elas erram muito mais do que aquelas que não têm tanta ação. Mas essa ideia de estar sempre agindo, né, de estar sempre fazendo as coisas acontecerem, é que faz elas irem para frente. Então, entender que a sua vida, né, existem múltiplas possibilidades. Você está indeciso sobre que decisão, às vezes você está indeciso se você abre um negócio ou não, se você começa alguma coisa ou não, se você casa ou se você não casa. É importante você decidir. Simplesmente decida, vá consertando, né, o teu percurso enquanto você está caminhando, e isso vai fazer grande diferença para você. O princípio da ação e reação. Eu acho que o princípio da ação e reação, ou a terceira lei de Newton, eu acho que é um dos princípios mais famosos que a gente tem na física, né? A gente aprende isso, né, lá no colegial, pelo menos eu aprendi lá, acho que foi no primeiro colegial, sobre, né, toda ação tem uma reação. A gente pode trazer isso para a nossa vida? Com toda certeza. A gente tem que entender que as ações, isso daí, né, fala um pouquinho sobre o tópico anterior que eu falei, da teoria da superposição também, né, que a gente precisa decidir. É claro que todas as ações que a gente faz, ele vai ter uma reação, né, vai ter um tipo de resultado. E a gente também tem que entender que as ações que a gente não toma também vai ter um resultado. Então, como eu disse anteriormente, é importante a gente colocar na balança várias coisas, entender que na nossa vida a gente está aqui para aprender e a melhor coisa que a gente pode fazer é não agir de forma impulsiva, né, usando a nossa emoção. É claro que a gente sabe, se a gente estuda um pouquinho de neurociência, a gente vai entender que a maior parte das decisões que a gente toma, elas não são racionais. Acho que mais de 80% das ações que a gente toma vem da forma emocional. Mas é possível sim a gente deliberadamente treinar, a gente criar essa musculatura aí no nosso cérebro e antes da gente agir de forma impulsiva, que normalmente, acho que aí é quase 100% das vezes que a gente vai agir de forma emocional, a gente trazer um pouquinho, ficar com o pé no chão, falar, poxa, será que é isso mesmo? Será que às vezes aquela palavra que você quer falar para aquela pessoa, será que é isso mesmo que você vai querer? Será que você não vai se arrepender daqui a 1 ano ou 5 anos de falar aquilo? Às vezes não, às vezes a pessoa merece, você deveria falar. Mas uma outra ação, será que eu deveria, como a gente sempre fala aqui a respeito de negócio, né? Será que eu deveria começar meu próprio negócio ou não? Ou será que eu deveria fazer aquele curso ou não? Ou será que eu deveria casar com aquela pessoa ou não? Não agir de forma emocional, né? Procura sempre... como os estoicos fazem também, né? Colocar na balança, né? Ver todas as possibilidades e agir. A indecisão eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer. E a indecisão não deixa de ser uma ação. Não fazer nada já é uma ação que você está fazendo. E normalmente não é daí que vem os melhores resultados. A lei da conservação de energia.
Essa lei também, a lei da conservação de energia, é bastante famosa. Ela fala, né, que a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Você deve ter aprendido isso também na escola. Tem muita gente que está lembrando, nossa, é verdade, eu lembro disso, né? Mas como que você traz isso para a sua vida? Eu penso, né, enquanto eu estava, né, fazendo, né, as ideias aqui para esse conteúdo, eu estava pensando que todos nós a gente tem uma energia finita. Quando a gente acorda, a gente tem graus de possibilidade. Claro, tem gente que tem mais energia do que outras para fazer as coisas, mas é muito importante a gente guardar a energia que a gente tem. De que forma? Evitar, né, de ficar perto de pessoas negativas. Eu já falei muitas vezes aqui, né, nos meus conteúdos. Sabe, aquelas pessoas que te arrastam para baixo, que minam a sua energia? Com certeza eu vou recomendar para você sobre essa questão da lei da conservação de energia, para você guardar a energia que você tem, para que você você foque nos seus projetos, foque nas pessoas que merecem a sua atenção, foque nos projetos que merecem a sua atenção, foque nas ações que merecem a sua atenção, porque se você deixar, né, como a gente já falou lá a respeito da lei da entropia, né, as coisas vão, né, tender ao caos. Então guarde o seu coração, guarde a sua energia para as coisas que realmente valem a pena. A lei da gravitação. Fugindo um pouquinho, a gente já falou muito sobre questão de física quântica, vamos falar um pouquinho sobre física newtoniana. A lei da gravitação é uma dessas leis que Newton prescreveu. Ela fala que dois corpos, né, com massas, eles se atraem, né, fazendo, né, a lei da gravitação. E o que isso pode trazer, né, para a sua vida e para a minha? É claro que eu divaguei bastante. Todas essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, eu fiquei pensando bastante de como que a gente poderia aplicar, confesso para vocês, como que a gente poderia aplicar na nossa vida. Mas essa lei, da mesma forma que eu disse, né, sobre a questão da conservação de energia, atrás, por isso que vocês podem ver que tem uma sequência, né, eu escrevi isso aqui na sequência. Essa lei da gravitação, ela fala que, né, os corpos eles se atraem, né, o que eu gostaria de transmitir aqui para você, que veio na minha mente, é a importância da gente estar junto de pessoas iguais. Essas pessoas elas se atraem, né? As pessoas que têm uma mentalidade positiva, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade expansiva, uma mentalidade de ajuda, uma mentalidade de amor, né? De amor ao próximo, de ajudar as pessoas. Você pode ver que sempre tem um grupinho, né, dessas pessoas que se atraem. E o contrário é a mesma coisa, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que reclamam, pessoas que são pessimistas, pessoas que não ajudam as outras pessoas, que são pessoas egoístas. Vocês podem ver que elas também estão sempre juntas, né? Eu acho que eu não sei o que é uma questão de energia e dificilmente, né, você vai conseguir ter uma relação legal com esses dois tipos de pessoas, né? Pessoas que são positivas dificilmente querem estar perto de pessoas negativas, né? Não vão querer. A não ser que seja um familiar muito próximo, que não tem jeito mesmo, a gente tem que conviver, mas dificilmente a gente vai querer. E as pessoas negativas também, né? Não gostam de estar perto de pessoas positivas, porque as pessoas positivas elas fazem, né, as pessoas negativas quererem mudar, né, saírem daquela situação, e elas não querem isso, elas querem estar junto de outras pessoas que também são negativas. E então tome muito cuidado, né, para que tipo de pessoa você está atraindo, né, que tipo de energia, né, que tipo de massa, que tipo de corpo, né, você está atraindo junto, né, para você na sua vida. Isso daí vai fazer total diferença, né? Eu vejo muitos conteúdos, né, de psicólogos falando que o poder da ambiência, né, o ambiente que você está inserido é uma das coisas mais importantes e que vai ditar, né, o teu futuro. Se você está num ambiente ruim, um ambiente inóspito, um ambiente que não fortalece, né, essa ideia de crescimento, dificilmente, eu não vou dizer que é impossível, porque a gente tem casos, né, de pessoas que, enfim, passaram, né, momentos complicados em suas vidas, moravam na favela e conseguiram vencer, ou eram filhos de pais abusivos, né, e conseguiram vencer na vida, isso com certeza existe. Mas você há de concordar comigo que isso é uma exceção, né? É muito difícil uma pessoa que vive, né, nesse tipo de ambiente conseguir vencer na vida.
Então é importante a gente estar perto de pessoas que tenham valores congruentes com aquilo que você quer. A lei da inércia. Eu podia ter falado sobre a lei da inércia primeiro, né, que é a primeira lei de Newton. Também você deve ter aprendido isso lá quando você começou a estudar física lá no colegial, que ela fala que um dado objeto, ela tende a permanecer em movimento, né, ou ficar parado desde que a não ser que alguma força haja sobre ela. Então, se você tem qualquer objeto, né, que você pensar na sua casa, na sua cidade, no universo, no cosmos inteiro, ele tende a permanecer naquele movimento, né, se não houver uma outra força que haja sobre ele. Então, como que a gente vai trazer isso para a nossa vida? É claro que eu acredito que você já deve estar pensando aí, né, em várias formas, mas uma coisa que eu pensei na hora que eu estava fazendo o conteúdo aqui é que as decisões que a gente precisa fazer, né, aquilo que a gente sabe que a gente precisa mudar na nossa vida, por exemplo, é muito difícil no começo, né? Isso daí a gente vê muito da pessoa que quer, sei lá, emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou fazer qualquer tipo de atividade física. No começo é muito difícil. No começo ela sair de casa, ir para academia, ou colocar um tênis para correr, ou fazer qualquer coisa, é muito complicado, né? Para você sair daquele quebrar, né, esse hábito, é difícil, é complicado. Mas uma vez que você começa, né, a inércia vencida, você começa a ver os primeiros resultados, também é muito difícil de você parar. Então, independente do eu não sei o que está acontecendo, né, com você, né, se essa mensagem, talvez você precise realmente escutar essa mensagem que eu estou dizendo. Mas se está difícil, se você tem alguma área da sua vida que você sabe que você precisa mudar, e eu sei que você que está me ouvindo aí, você sabe, né, daquilo que eu estou falando. Não conheço você, mas você sabe. Então, sabe que você tem que entender que é difícil no começo, né? Mas vale totalmente a pena. Você tem que entender que, às vezes, o tempo, né? Tem gente que fala, mas vai demorar muito para eu conseguir o resultado que eu quero. Eu preciso perder peso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você tem que entender que o tempo vai passar de qualquer maneira. Quer você faça as coisas ou não. Então, o meu conselho é que você faça. Não espere o momento perfeito, porque ele não vai surgir. Você precisa vencer a inércia. Você precisa começar. E uma vez que você comece, persista um tempo. É claro que pegando o exemplo da academia, você não vai fazer academia por 1 ou 2 dias e já achar que você vai ver qualquer tipo de resultado. Isso não acontece. Mas se você ficar por 2 meses, 3 meses, 6 meses, uma coisa eu garanto para você, sua vida pode mudar completamente. Se você está sem dinheiro, você não tem dinheiro para nada, tem dinheiro para pagar a conta de luz ou alguma coisa assim, identifique alguma atividade que você sabe que, né, as outras pessoas elas estão fazendo e estão conseguindo ter resultado. E se isso for congruente com você, se você também quer fazer isso, comece, não espere o momento perfeito. Por mais que você chegue e fale, Thiago, mas eu não sei nem direito como fazer. Vá atrás de informações, mas não espere ter todas as informações para você começar. Ter um passo de cada vez, né? Procura estar junto de pessoas, por isso que eu coloquei nessa hierarquia, eu não coloquei a primeira lei lá em cima, né? Tá junto de pessoas que vão te ajudar, né? Lembra que eu falei sobre a gravitação universal ali, né? Entender que existe um mar de oportunidades para você e se você se colocar, né, em movimento, sair da inércia, com toda certeza a sua vida pode mudar. Daqui a 6 meses, sua vida pode ser completamente diferente daquilo que ela é hoje. O princípio da incerteza de Heisenberg. Voltando um pouquinho, né, sobre física quântica, acho que vocês devem estar achando que eu devo estar louquinho da cabeça, mas eu espero que esteja fazendo sentido todo esse conteúdo para vocês. Eu quero falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que também é bem famoso, né? Muita gente não é o Heisenberg de Breaking Bad, não. É o Heisenberg cientista mesmo. Ele fala que tudo na física quântica é incerto. A gente não consegue predizer as coisas com 100% de certeza, a gente não consegue saber aonde um elétron está, né, no átomo com 100% de certeza, porque a física quântica ela fala que existe uma infinita possibilidade, né, são infinitas possibilidades que podem acontecer.
E aí, uma lição que eu tiro isso da nossa vida é que a gente nunca vai saber, né, o que é certo e errado realmente para a gente fazer. A gente precisa, não sei se você está percebendo, mas todas essas informações, todas que eu estou passando para você, a maior parte eu quis mostrar sobre o poder da ação. A ação é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, mesmo que a gente não tenha certeza daquilo que a gente tem que fazer. Mesmo que a gente não tenha um mapa inteiro na nossa mente, da onde a gente tem que ir. É claro que a gente precisa de direção, né? Se você vai, sei lá, sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, né, você não pode ir para um lado completamente oposto. Não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Você vai chegar, a não ser que você dê a volta no mundo, você vai chegar lá. Você tem que ter uma direção, mas você não precisa saber de todos os aspectos. Ah, olha, onde que tem isso, como é que eu faço? Não, só começa, vai lá. E conforme você vai andando, você vai descobrindo as coisas que você precisa. Isso aí serve para muita coisa, serve para relacionamento, serve para negócio, serve para os nossos estudos, serve para o nosso crescimento como pessoa, como indivíduo. Então você tem que entender que na natureza tudo é incerto, a gente não sabe. E se você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, beleza, né? Pelo menos tem gente que nem tenta, né? Pelo menos você tentou. Mas hoje você está uma pessoa mais sábia, né? Hoje você entende melhor as coisas se você tentou e não conseguiu. Então da próxima vez, faça um pouquinho diferente, né? Você já sabe aquilo que você errou, tenho certeza. Faça diferente um pouco, mas continue, mesmo que você não saiba direitinho, né, como que você tem que fazer. Então pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, assim como eu gostei pra caramba de fazer ele para vocês. Se vocês souberem de alguém que precisa escutar todas essas coisas que eu falei aqui, não esquece de encaminhar esse vídeo para essa pessoa. Se você gosta de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, negócios, marketing, se você quer, enfim, entender, dar um significado para a sua vida, entender vários aspectos, não deixe de visitar lá o nosso blog, onde tem centenas de artigos ali, de vídeos também, totalmente gratuito, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou deixar fixado no comentário, no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Beleza? Um forte abraço para você. Coloque todas essas coisas, ou se possível, algumas delas pelo menos, né, em ação. Lembra, ação é a palavra. E como eu já disse, eu tenho certeza que a tua vida pode ser completamente transformada em muito pouco tempo. Forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.